Boa tarde, queridos. O salmista no Salmos 42, ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A corça tem sede desse Deus maravilhoso. Assim eu creio que eu e você precisamos ter essa sede de buscar a Deus. Mas o Jesus, ele se oferece, lá no Evangelho de João, capítulo 7, 37 e 38, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. No ano de 1985, um grande retiro, o Encontro Nacional, no último dia, onde nós participamos lá em Novo Hamburgo, em torno de 2.500 pessoas, mais as 300 crianças, a nossa caçula, a Nancy, nós tínhamos combinado, ela estava com seus 6 anos, sempre no almoço nós íamos se encontrar, porque ela ia para uma localidade com as crianças e nós se encontrava na linha de servir. Só que no último dia não aconteceu. E aí, depois que passei na linha de servir, eu e a Nilza, peguei a bandeja dela também, o refri, coloquei na mesa, digo para a Nilza: eu vou procurar a Nancy, porque nós temos que sair logo com a turma. E aí saí naquele pavilhão enorme, corri atrás de algumas, quando chegava perto vi que não era. Aí fiquei parado naquele pavilhão, muita gente, o movimento era grande, pessoas se armando para viajar. De repente senti um puxão no dedo, e aí me abaixei, era a Nancy. Peguei ela no colo, diz a Nancy: eu estava te procurando, pai. Eu digo: eu também. Ela diz: eu estou com sede, estou com fome. E eu já estava correndo com ela, digo: está tudo lá na mesa, o teu refri e a tua bandeja. Assim, eu e você precisamos ir na presença desse Deus maravilhoso. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos que podemos chegar na tua presença e saciar nossa sede dessa água viva que tu oferece. Estamos aqui, Pai, pedindo a tua presença, aqui também e lá onde se encontra cada ouvinte agora. E também depois na gravação, Pai, te pedimos que continua a usar essa tua palavra, Pai. Pedimos que o teu Santo Espírito continua bairando e nós assistindo. Te pedimos e oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 7 qualidades que o mensageiro da palavra de Deus precisa. Eu creio que muitas outras também, mas eu quero usar um exemplo hoje. Abacuque é um profeta. E ele, a oração do capítulo 3, no final do capítulo 3, no verso 19, ele ora assim: faz os meus pés como uma corça. Esse animal selvagem, ele tem os pés velozes. E ali ele pede para que Deus dá esses pés tão velozes para ele, que ele também chega às montanhas. Então, hoje eu quero usar o exemplo do camelo. Assim como no passado Davi usou, ele queria asa como águia, para que ele pudesse voar, e assim por diante outros personagens.
eu já usei o canguru como exemplo, mas hoje eu quero usar o camelo. O camelo tem 7 qualidades que o crente precisa ter. Ele tem reserva, ele tem água, ele atravessa um deserto 28 dias sem precisar beber. Ele passa o dia e a noite mastigando, ele remói a comida. O que ele comeu, ele volta a mastigar. Assim, eu creio que eu e você precisamos meditar, né? E outra qualidade, ele se alimenta. No deserto existe um arbusto, um chama de acácia, mas é disso que ele se alimenta. E nós precisamos buscar o alimento. Vocês sabem qual. Ele descansa de joelho. Ele dorme de joelho. Ele tem os pés gelatinosos. Se adapta em qualquer estrada. Em qualquer temperatura. 50 graus acima no deserto ou 50 abaixo. Leva a carga. Ele é o ônibus. Ele é o caminhão. E a palavra diz o que nós devemos carregar também. Ele segue o dono. Ele também obedece à direção do dono. Se ele manda passar aqui, ele passa ali, sai da frente. Essa é a ordem. Que quando o dono dá, são as qualidades do camelo. Então nós queremos debulhar mais essas qualidades, né? Que nem a água, a reserva. Até fiz um comentário ali em Mateus 25, Jesus conta do noivo que está se arrumando. E tem 10 moças, virgem, querendo esperar o noivo. 10, são 5 nécias e 5 prudentes. As nécias não levaram reserva. E quando o noivo veio, elas se atrasaram e a porta se fechou, não participaram da festa. Nós precisamos ir a essa fonte. Jesus é a fonte da água viva. E Jesus, no deserto, a fonte, Jesus já estava presente com aquele povo, a fonte, a rocha, mandava água. Se tornava um rio de água para aquele povo que estavam sedento. Quando você está com uma dificuldade, algum problema, onde tu vai? Davi, quando já tinha sido ungido como rei, mas estava lá o Saul, e estava lá um obstáculo tremendo. Na guerra lá, tinha aquele gigante, Golias. E ele, quando foi enfrentar aquele Golias, para onde ele foi? Para o ribeiro, a água. Quando você tem um problema, você tem que ir ao ribeiro, à fonte, Jesus. E isso que Davi fez. Ele mastiga. Nós precisamos meditar na palavra. O que diz o Salmo 1, verso 2? Começa dizendo: antes o meu prazer está na lei do Senhor, na sua lei, medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, agora tu imagina a alegria que me traz quando eu começo a meditar na mensagem que eu vou trazer. Aqui nós temos alguns assistindo. Eu podia chamar o Genor ali, né? A Cacilda, que são mensageiros, e outros. Como isso produz uma alegria tremenda quando você tem a mensagem para transmitir. Então é algo fantástico. Então, 2 já passamos. Se alimenta do arbusto. E nós temos que buscar o alimento que é a palavra de Deus.
Como é que está a minha comunhão? Porque Jesus disse, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Então, buscar esse alimento. E para não buscar esse pão da vida, é através da palavra. Dorme de joelho. Eu achei fantástico isso. Descansa. Como é que nós podemos descansar? Estamos diante de uma situação tremenda. Esse vírus. E nós estamos descansando? Ou não estamos conseguindo dormir? Nós podemos orar e clamar por que Deus esteja conosco. E aí descansar. Como diz o salmista do Salmo 4, verso 8, em paz me deito, e logo pego no sono, porque tu me faz repousar seguro. E foi uma época que Davi estava sendo perseguido, que tinha que estar se escondendo. Mas quando ele deitava, porque ele sabia que quem estava cuidando dele. Então, nós podemos descansar no Senhor. Saber que Ele que nos cuida, de fato e de verdade. Jesus disse que todo joelho se dobrará. Todo joelho. Me lembro de um encontro de homens, e aí chamei um homem para frente. Digo, não, eu vou ser teu dono, você é meu escravo. E aí eu disse para ele, digo, você tem que saber como se comportar quando chega diante do teu dono, é se curvar e se colocar de joelho, e curvar a cabeça. E digo, de ajoelha aí. E o cara não conseguia se ajoelhar. E aí eu mencionei isso, Jesus disse que todo joelho se dobrará. Como que tu não vai... Aí de repente alguém me diz da turma que estava lá, Vili, ele sofreu um acidente e os dois joelhos sofreram danificação, ele não consegue dobrar o joelho. Pá, que situação, hein? Tu te encontrou assim já uma vez? Paulo recomenda aos Efésios, por essa causa me põe de joelho. E quanto à situação que Deus me colocou de joelho para clamar por misericórdia. Eu podia citar N exemplos. Pés gelatinosos que se adaptam em qualquer situação, qualquer terreno, foi falado. É isso que nós precisamos. Tem uma palavra que Jesus já disse assim, ó. Se o teu pé te faz tropeçar, o que ele falou? Abschneide, corta. Corta. É melhor entrar aleijado ou manco na vida. Senão tu vai ser lançado no fogo. É palavra dura. Um homem negociante foi assaltado e estava caído à beira do caminho, passou o sacerdote, passou de largo, passou um levita, passou de largo, e veio um samaritano, desceu do seu animal, levantou esse homem, passou remédio nele, pôs em cima do seu animal e levou ele. Qual é o meu próximo? Foi a pergunta. E aí esses que queriam pegar Jesus, eles tiveram que engolir, dizer, foi o samaritano. Então, se tu entendeu, então faça o mesmo. Era essa a ordem de levar as cargas. Agora, o camelo ele tinha uma capacidade tremenda, como diz os comentários, Jerusalém, a porta principal, chegava a tal hora, era fechado. Mas vinha aqueles mercadores com seus camelos carregados
E como entrar então dentro da cidade? Tinha as portas lateral, que os camelos tinham que entrar de joelho, tinha que ser descarregado. Era animal, diz que é muito obediente. Que fantástico. Também Ananias. Ananias disse, mas Senhor, quando Paulo está lá cego, lá em Atos capítulo 9, verso 9, Paulo está cego, porque levou um confronto com Jesus, né? Aí Ananias recebeu uma ordem, vai lá e ora por aquele homem, Paulo. Ananias se arrepiou, mas ele veio com carta para prender nós aqui, como é que eu vou lá agora? Não, vai porque esse homem é importante para mim, porque eu vou fazer com que ele leva o quê? O evangelho aos gentios e também para o povo de Israel e aos reis. Para onde nós temos que ir? Se Paulo tinha essa missão, nós também temos essa missão. Para que nós levemos essa mensagem aos reis, aos governos. Como é fantástico. E o que Paulo se tornou um mensageiro tremendo. Ananias, não. Mas vai lá que é um homem importante. Agora, uma coisa que assim que eu me chamou a atenção, aqueles 70 que foram enviados, Jesus disse, vão, mas não leva bolsa nem sandálias. O que nós estamos levando que nos impede de levar o evangelho? Muita tralha? Muita coisa para carregar e descarregar. Vida simples. A vida simples é fantástica. Eu vi um comentário de uma senhora, dentro de um casarão. Perguntaram para ela eu quero uma vida simples daqui para frente. Essa casa é muito grande, eu quero uma casa pequena. Para que duas salas? E assim por diante. Mas eu vou me desfazer daquele guarda-roupa. Tem vestido que eu nunca mais vou usar. Por que ele está ali? Está incomodando. E aí mostraram também a despensa onde tinha o sapato dela. Aquilo era uma loja de sapato. Para quê? Vou ficar só com 2. Quem sabe ainda é muito. Vamos nós, para levar o evangelho, nós muitas vezes levamos muita coisa. Agora eu quero chegar no ponto final aqui, ó. O último. Segue o dono. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Antigamente nós nos encontrões cantávamos muito desse hino. É fantástico, cantar é fácil, agora estou eu seguindo, desse caminho eu não desisto. Eu não... E você? Jesus chegou para Mateus. Mateus estava sentado na coletoria. Quem sabe numa função maravilhosa, porque ele estava na sombra. Jesus chega para ele, diz assim, segue-me. E imediatamente ele levantou e seguiu Jesus. E assim ele também chegou para outros discípulos e formou o time dele. Será que nós vamos achar homens e mulheres que hoje estão dispostos a sair da sombra e seguir, ser os mensageiros? O Jesus faz o convite. Eu tenho certeza, ele fez o convite para mim.
Ele está fazendo hoje ainda convite. Segue-me. Então, esse seguir Jesus, nessa caminhada, nós vamos aprender como levar essa boa nova do Evangelho. E ter essas qualidades na qual eu mencionei no início, né? Que o camelo tem, né? Água, reserva, eu preciso dessa água viva. Como é que eu vou saciar a sede? Aqui tem uma foto. Eu tinha um pano maior com essa foto. Dá para ver que é uma caixa d'água? Essa caixa d'água está inútil. Está aqui no município de Boa Vista do INCRA. Continua sendo um assentamento de 700 famílias. Era há 50 anos atrás. Essa caixa d'água já tem 50 anos. Não só ela, tem umas quantas irmãs dela que são inúteis. 50 anos nunca tiveram utilidade, só estão estrovando na lavoura. Está cheio de plantação embaixo dela. A colheitadeira não chega, o trator não chega para plantar. O governo gastou muito dinheiro para construir essas caixas d'água. Não é só os pilares que estão para cima, mas para dentro do chão, esteios para suportar o peso delas. E cada caixa d'água tem um poço artesiano com mais de 120 metros de profundidade. Vazão de mais de 20 mil litros de água por hora. Mas nunca recebeu água e nunca deu água para nada. E se tiver um pouquinho de água lá dentro, é que choveu dentro. E essa água deve estar cheia de aranha e sapinho e coisa morta lá dentro. Você toma essa água? Você é uma caixa inútil? Você está servindo como uma caixa que tem essa água viva, que vai dar vida para aqueles que não têm ainda? Então se coloca. Está numa posição linda essa caixa d'água, a gente vê de longe quando tu chega lá naquele município. E tem várias caixas d'água lá em Boa Vista. E algumas daquelas caixas foram ativadas. Se juntaram alguns 5, 6 agricultores e colocaram ela em funcionamento, poço e etc. Então, eu quero essa água. Essa água nós só encontramos no Senhor Jesus. Ele está se oferecendo. Ele é a caixa enorme. E que nós tenhamos essa reserva para poder suprir aqueles que estão ao nosso redor com essa água viva que é Jesus. Transmitir essas qualidades na qual eu mencionei. Amém?